depois da violência. ponte cai para outro lugar. E os tanques vai Maquiavel parando, diz a que gente um vai andando, governante ligado? que Tá, galera? Se liga. tem uma inclinação Vai à começar a dar engage nos caras da bondade frente. é um governante que Não, inclina espera que eu vou falar que tudo que a gente vai fazer, eu vou falar, velho. inclinado Vem pra essa à W aqui de novo, ruína, vem pra essa W de novo aqui, vem porque pra essa W. nem As sempre a montarias pessoa montam precisa ser aqui. boa. Maquiavel vai crescendo. dizer que o ser humano tem duas naturezas. Eu preciso que vocês e o olhem pra governante mim, tipo, precisa se conhecer vai a aparecer alguma natureza bloco humana, perto da gente aquilo que e ele tal, chama tá ligado? de verità Esses caras, eles vão aumentar a porcentagem, a eles vão sair verdade dentro de de fato da alguma deles. coisa. Que coisa? O ser humano. Cadê as Quem é o montarias? ser humano? Tem a Emily, O ser o Rossi, cadê o humano resto das montarias? é um Tesouro, animal cadê o chupitão de e montaria? o ser humano é humano. Ele tem essas duas naturezas, Segura aqui nesse animal e a W, não humana. fica deep, E ele não tem fica que deep. saber que às vezes os seus Não é pra ninguém súditos fazer nada, vão hein, não vai usar pra essas fugir nem duas nada. naturezas e ele tem que saber usar essas naturezas. Às vezes ele vai precisar ser leão, vai precisar colocar medo no povo. Às vezes ele vai precisar ser raposa, vai precisar ser um pouquinho mais Tem alguma DG aqui no N astucioso, aqui? precisa conhecer a natureza e Ele tem dá depois lá medo da de ponte? descumpri-las. Ou seja, é necessário que o Estado, que o governante use de violência para conseguir manter as boas leis. E Não é ganhou, uma né? violência exagerada, mas precisa ser uma violência, como ele chama, de Vem aqui um pouquinho mais pra frente, administrada. vem um pouquinho mais pra Maquiavel vai frente, dizer vou tentar que catar ordem alguém. é sinônimo de violência Mano, fica um administrada, left sempre aqui no N violência aqui e um left dosada. atrás da gente ali na O ponte. governante vai precisar saber dosar a violência. Maquiavel diz que um governante que tem uma inclinação à bondade é um governante que inclina Vem pro W aqui, vem pro W, que vem pro está inclinado à ruína, porque nem sempre a pessoa precisa ser boa. Tá Maquiavel vai tranquilo, dizer só que tá- o ser humano tem duas naturezas Tamo rodando, querendo saber onde e o tá o governante resto, precisa conhecer a natureza humana, aquilo que ele chama de verità effettuale delle cose, a verdade de fato da coisa. Que coisa? O ser humano. Quem é o ser humano? O ser humano é um Olha o animal like teste aqui na ponte, e galera. o ser humano é o 4, humano. Ele 3, tem essas duas 2, naturezas, na ponte, a na animal ponte, e a na ponte. humana. E ele tem que saber que às vezes os seus súditos vão usar essas duas naturezas e ele tem que saber usar essas naturezas. Olha por aqui de Às novo na vezes porta, ele vai que eu precisar consigo ser ver. leão, vai precisar colocar medo no povo. Às vezes ele vai precisar ser raposa, vai precisar ser um pouquinho mais Bota a bandeira suíça aí. astucioso para poder manter o seu governo. Quanto ao uso das armas, Maquiavel vai dizer que é importantíssimo que o príncipe tenha as armas na mão, ou seja, sejam suas as armas daquele país, daquele reino. Armas de terceiros Cuidado, são cuidado, ó, inúteis presta e atenção. perigosas. Só os Daí deficientes que algum auxílio vai vir que aqui, ter mano, e dar umas mercenários marteladinhas trabalhando só no pra dar uma governante não é tão bicicletazinha, bom tá assim. ligado? Porque ele tem Os bomba de mercenários ar, podem se voltar contra o passarinho. governante e tirá-lo do poder. Da mesma Você forma, fica Maquiavel todo vai mundo dizer que o olhando governante ele, deve só ser o olhando pra chefe pode marretar. da força militar do seu estado. Caralho, os caras estão no E quando ele não plano mesmo, conseguir mano. ser Dá o um chefe da tapinha e força volta, Uri, militar, aqui, ó. O uma Círio ajuda república, também, por tá? exemplo, que o governante nem sempre Mano, consegue se ser o tropar chefe a árvore, militar, fica um círculo ele na vai nossa precisar cara. Dropa uma legalmente lopes na árvore, tá, mano? Na criar árvore instrumentos não, que perdão, na águia. limitem o poder desse chefe Não fiquem militar enclapados aqui pra nesse que ele NW, não cara. derrube Não fiquem um aqui nesse golpe militar e NW. assuma Pode ficar o poder. tranquilo, isso aqui a gente só tá rodando. Maquiavel não ainda tá vai fazendo escrever nada, sobre armas, Pode ficar se devemos, um governante deve só ou vai não ali dar um deve queijinho, armar a bate na população. porta. Tá Maquiavel tranquilo. faz uma reflexão A interessante. gente não tá fazendo nada Ele ainda, diz mano. A que gente tá de se o boa. governante acredita que o povo está do seu Mata os lado, guardinhas aqui. o A gente vai matar os governante guardinhas, deve tá? armar a Só cruza o olho população pra porta. para que o povo Os guardinhas, o 5, 4, 3, ajude a 2, 1, mata os defender guardinhas, o seu mata os país, o seu estado. Agora, se o governante percebe que o povo não está do seu lado e que há possibilidade Cuidado de o com povo a se águia, revoltar velho, pelo amor contra de o Deus, né? governante, Avisa a águia dropar. é melhor não armar a população. Não, Então é importante a gente eu vou editar o entender resto isso. desses caras aí, velho. O príncipe é o chefe na militar porta, tá? e o príncipe Agora, Segura na porta, é 5, na porta, aquele velho. que 4, tem 3, 2, 1, na porta, na porta, na porta, na porta, na as porta, na boas porta, na porta, na leis porta, e na as porta, na boas porta, na porta, na porta, na porta, mata esse cara da porta. Mata esse cara da porta, Maquiavel volta, vai volta, fazer uma volta, volta, reflexão volta, volta. sobre ética Volta, e volta, política, volta, volta. Não fica tratando dormindo na porta não, ética galera, e tá? política Não fique dormindo, como volta mais, volta mais, volta mais. Esse é fake, esse é fake, esse é fake. dicotômicas. Não dá para misturar ética e Morreu ninguém não, política, né? tendo em vista que Ô, Tanque, ética se você tem não mais tem a capô ver de com clérigo, não questões marreta. Se vocês não têm individuais capô de clérigo, ou vocês de não marretam, valores tá? genéricos, Se como vocês é o não têm capô caso, de clérigo, vocês não segundo marretam. ele, da ética cristã, que traz valores genéricos que um governante não consegue lidar. Por exemplo, não matarás.
É uma Eu preciso de um ética tanque olhando genérica. SPW ali mais E o longe desse governante tanque. sabe que Daquele vez lado ou aí, outra, isso. para manter a ordem do Estado, ele vai precisar matar. Na parede, na porta, Então tá? Maquiavel vai dizer, Só cuidado na porta, na porta, com essa na porta, na porta, na mistura porta. entre Segura, ética segura, e segura, política, segura, porque segura, pode não dar vai nada problema. ainda. Não Daí vai que nada, ele segura na trata frente a pro Léo, moral pro Léo, em três pro Léo. pontos Cura, principais. cura. Primeiro, Na porta, não, esse cara na porta aqui, ó. recusa Vem de vindo, éticas vem vindo, na porta. individuais, como eu Não, falei. volta. Segundo, instrumentalização da moral corrente. Tá de boa. Maquiavel vai dizer que, às vezes, o Ninguém usa governante nada vai ainda, galera, tá? precisar Não usa fazer nada. coisas que não são éticas aos olhos do Mano, não povo. precisa ter pressa. Eles estão, Mas tipo, lá em Maquiavel cima de diz que o porcentagem, governante não precisa 75% ser ainda. ético. Ele Só precisa vamos aqui manter as boinha. aparências, ele precisa Essa posição aqui é parecer ruim, acho que ser o bagulho a ético. gente... Então é a instrumentalização da moral Vem aqui, corrente. galera, vem aqui pro E W aqui, vem aqui depois, pro W. a reintegração dos fins Vem aqui morais pro na W aqui, ação vem aqui pro política. W aqui. De vez em quando o Pô, governante já vai bugou precisar meu fazer som, uma velho. coisa ética que mostra para o povo, para que Entra o no povo madeirinho, goste tá aí. dele e o mantenha no poder. De vez em quando Cuidado aí o governante suporte que tá desagradável, vindo aí, tá seus montado. súditos, Vem pra cá, galera. Alô. Ainda que Alô, ele galera. defenda essa Vem ideia pro dos W, fins vem pro W. justificam os Espera a galera meios, que aqui, não espera eu é voltar aqui. tão ético aos olhos de alguns, Vem pra cá, galera, por vem, exemplo, a gente vai passar a vai ponte dizer aqui, a gente que vai dar a volta é lá pra necessário descer. manter as aparências. A posição tá certo? muito ruim. E tem dois pressupostos Oculta a bandeira, não vai importantíssimos conseguir que passar a ponte, amarram vai. o pensamento de Vai ficar pra Maquiavel trás? Vai. Vem pro N então. Vem pro N aqui. em relação à política. Primeiro, que a natureza do ser humano é má, egoísta, Dá uma volta por cima. como pensava Tem outra Hobbes coisa. e como pensava o mito de Vem pro N, Prometeu, galera. por Vem pro N, exemplo, vem que pro N. sem Como que política vocês o ser estão já humano se autodestrói. separados, velho? Os caras viram. E ao mesmo tempo, Os caras viram um engage aqui na gente. Maquiavel aqui, todo diz mundo, cada um com um lado, velho. que é Vamos passar por cima do impossível terra aqui, vem pro N, por cima do manter terra. distante da arte de Vem governar por cima do os terra, seus vem por cima. interesses próprios. Por isso que o político vai precisar aprender a lidar com isso para que não se perca nessa linha, porque os interesses próprios sempre estarão em jogo nas questões Quem tá atrás administrativas vem, do monta e Estado. me segue, velho. Não sei por que vocês estão Maquiavel tudo pra trás. vai assim, trazer a diferença entre... Eu tô lá atrás ainda, galera. Ou melhor, Cuidado aí na frente aí, vai velho. Vocês estão trazer a muito na ideia de frente, que velho. existem dois regimes políticos principais, a República e o Principado. Escreve mais sobre a aqui República, pro sobre NE, o vem Principado do que sobre a República, até porque ele está querendo escrever para o príncipe que será o governo da Itália unificada. Ele vai dizer que existem principados novos e principados hereditários. Hereditários aqueles que são herdados, novos aqueles que são conquistados. E vai dizer que a conquista de principados novos depende de 4 coisas: fortuna, virtude, violência e consentimento do povo. Fortuna não tem nada a ver com dinheiro. Fortuna é sorte, é o destino, é o acaso, é a vida. Os acontecimentos naturais da vida são a fortuna. Virtude é a ação do governante sobre a fortuna. São as práticas de conduta do governante que fazem angariar glória para ele, segurança para o Estado, e isso muda a ordem cósmica da fortuna, do destino. A violência tem que ser uma violência dosada, como eu falei para vocês. A liberdade tem que ser uma liberdade dosada, Fica ligeiro com um bombe. para que um governante não seja sempre bonzinho. Ele precisa saber lidar com essa dose da... Ô Santi, segura da aí, galera, aqui mais longe. Eu liberdade, vou da resetar ali violência, da o... bondade. Eu vou ali resetar E meu o consentimento áudio, dos ele tá muito ruim, cidadãos velho. é Não importante. consigo escutar nada, Daí tá que pipocando. as aparências são importantes para que os cidadãos Só consigam segura aí, galera. querer o governante lá, apesar dele não ser bonzinho o tempo inteiro. na guarda e tal, para poder salvar eles, ali na frente da Inclusive, casa, tá quando se trata de liberdade, nós conseguimos encontrar aqui uma diferença entre o pensamento de John Locke quanto a liberdade de Hobbes e de Maquiavel. John Locke defendendo a liberdade como algo natural ao ser humano e que deve ser respeitado em todas as suas dimensões. Tranquilo. Hobbes trazendo a ideia de que o ser humano é mau por natureza e se ele for livre, dá problema. Então é melhor não ter liberdade nenhuma. Daí a necessidade de um governo leviatã, um governo forte e autoritário que não deixa a pessoa livre. E Maquiavel, apresentando a ideia de uma liberdade dosada. O governante deve dar a liberdade enquanto o povo sabe lidar com ela. Se o povo não sabe, tira-se um pouco de liberdade e assim vai. Vai martelando. Foi um vídeo um pouco longo, cheio de conceitos, mas você tem a possibilidade de assistir de novo, de pausar, fazer as suas Presta atenção, eu anotações. preciso de um tanque aqui, né, aqui E tipo, meio que pro Way, olhando aqui Vamos pela essa ponte, revisar vai ficar aqui parado alguns aqui comigo. conteúdos filosóficos Porque eles sobre têm mais política. números, só que não apareceu Eu ainda. sou o professor Ercílio da Costa, Um tanque, um bem-vindo tanque ao ali, meu fica aí, canal. Max, isso.
Precisa de um Nesse na guarda vídeo pra martelar. eu vou trazer Vai dando runa guarda alguns aí. tópicos de política